No vídeo de hoje eu vou falar sobre essa história de vir morar na Holanda com um partner holandês sem fazer as provas para o visto. Eu resolvi fazer esse vídeo porque essa semana, a semana que eu estou gravando esse vídeo, vi eu lá no grupo, nos benditos dos grupos, que eu participo de 1000 grupos de brasileiros na Holanda e também de expatriados na Holanda. E aí vi, não foi a primeira vez, uma pessoa dizer que tem um relacionamento com um holandês há um ano, alguma coisa assim, que eles estão querendo morar junto e que a pessoa não queria fazer as provas, porque tem um vídeo aqui no canal que eu conto inclusive como foi para mim fazer as provas, porque para você pedir um visto através do seu partner holandês para morar legalmente na Holanda, começa o processo você fazendo uma prova de nível de holandês e de conhecimento da sociedade da cultura holandesa. Isso você faz ainda no Brasil e é um dos documentos que precisa, você passar na prova é um dos documentos que precisa para você pedir o visto. Resumo da história é esse, tem um vídeo aqui no canal que eu conto melhor essa história detalhada, então não vou focar nisso agora, vou focar nessa questão de fugir disso, que muita gente quer fugir disso, e a segunda parte que também tem um outro vídeo no canal sobre isso, que é o processo de integração que você é obrigado a fazer depois que você consegue esse visto, depois você vem efetivamente morar na Holanda. E também tem um vídeo sobre, então não vou focar nessa parte, vou focar nessa história que era a pergunta no grupo, Como é que eu posso fazer para não fazer as provas? E aí a pessoa colocava até duas, nesse post específico, a pessoa colocava até duas opções. Uma de morar num outro país da Europa, pedir residência em outro país da Europa. E a outra opção é, a gente tem planos de ter um filho e aí não posso pegar o visto através do meu filho. Essa através do visto eu vou deixar por último, mas assim, sobre a residência em outro país da Europa, para você ter residência em outro país da Europa, se você não tem cidadania, você precisa achar um motivo, uma brecha de como que você vai conseguir residência em outro país da Europa. Se seu cônjuge está aqui, seu cônjuge, partner, namorado, não importa, se ele é holandês e está morando na Holanda, para você conseguir um visto através dele, ele tem que morar nesse outro país e pedir um visto de partner lá naquele país, com as regras daquele país. E aí você não pode morar legalmente na Holanda do mesmo jeito. Por quê? Porque se você não tem cidadania, você vai ter residência. Você tem a residência de um outro país da Europa, você está legalizado naquele país da Europa. Você não pode, por exemplo, pegar um visto na Espanha para morar na Holanda. O visto de residência da Espanha não te deixa legal para trabalhar na Holanda, entende? Tem um vídeo aqui no canal que eu também explico essa diferença entre ter cidadania e ter residência, que são coisas diferentes e dão direitos diferentes. E é importante, se você está analisando essa situação, entender, tem esse vídeo aqui no canal para vocês assistirem e entender as diferenças. Mas o que eu queria trazer nesse canal, é que essa história, na verdade, me deixa um pouco, assim, decepcionada com as pessoas, viu? Vou ser sincera. Por quê? Porque essa história de não fazer a prova é de uma sabotagem tão grande, porque a maioria das pessoas que falam que não quer fazer a prova, porque essa pessoa não foi a única que eu vi outras pessoas nessa história de não quero fazer as provas, a maioria das pessoas fala o quê? Que tem medo de não passar na prova, que o holandês é muito difícil de falar e que tem que estudar e não sei se eu vou conseguir passar, enfim. Só que aí eu vou dar aqui a real para vocês, que essa sempre foi a minha promessa nesse canal, falar a realidade além das tulipas. Então assim, a realidade é, essa prova que a gente faz para pegar o visto é o nível A1, que é o básico do básico do básico. Ou seja, é um nível assim, vocabulário. É um nível bem simples mesmo. E aí, a outra prova que tem, que é o que eles chamam de KNM, que é sobre a cultura e a sociedade holandesa, que também são perguntas e coisas muito básicas, um nível muito básico sobre como a Holanda funciona. Aí, vamos aqui raciocinar junto, Você conhece um holandês ou uma holandesa. Aí você vai vir morar, você quer vir morar com essa pessoa. Você quer vir morar na Holanda com essa pessoa. Essa pessoa provavelmente não é uma ilha. Essa pessoa provavelmente tem família. Essa pessoa provavelmente tem amigos. E você quer vir morar na Holanda, num país onde a vida acontece em holandês. E não se iluda com essa história de que com inglês tudo se arranja, porque não é bem a realidade. E aí você quer vir morar aqui sem aprender nem o básico do básico do básico do básico do nível de holandês. Você não acha que é um risco muito grande de você se tornar uma ilha?
E aí eu vou dar assim a minha experiência com essa coisa, como que foi comigo. Então eu fui direto pro caminho que é o certo. Eu tinha na época um namorado holandês, hoje, né, estamos casados, mas na época era namorado. Fui, estudei para as provas, passei na prova e pedi o visto, e depois, tem 3 anos para fazer a outra integração aqui, eu fiz a minha integração aqui. Mas vamos voltar lá para trás, na hora de pedir o visto, quando eu fiz essa primeira prova no Brasil, que é esse nível bem básico, que é o A1, eu fiz a prova, passei, e na minha cabeça, eu estava arrasando o mundo, porque, nossa, passei na prova de holandês, agora eu vou, próxima vez que eu for para Holanda, cara, eu vou entender o que todo mundo tá falando, porque, mano, passei na prova de holandês. E qual não foi a minha grande decepção quando eu cheguei aqui e percebi que eu não entendia absolutamente nada do que as pessoas falavam. E é uma situação péssima, por quê? Por exemplo, nos primeiros dias que eu cheguei aqui, teve uma reunião familiar, porque eu também cheguei nessa fase de ano novo, e aí teve uma reunião familiar na casa dos pais do meu, na época, namorado, meu atual marido. E aí o que aconteceu? Eles foram muito simpáticos comigo, foram super acolhedores, mas eles, entre eles, começam a conversar em holandês e de repente estava eu naquela sala, ouvindo esse TTT pra lá, TTT pra cá, que eu não entendia nada. Fiquei completamente boiando, fiquei lá, sei lá, 2, 3 horas nessa ladainha deles falando entre eles. Aí de vez em quando alguém lembrava assim, poxa, coitada, ela tá isolada ali, e vinha falar inglês comigo, mas aí começava a falar inglês comigo e de repente voltava pro assunto com o resto das pessoas. E assim, tem gente que vai dizer, e eu já vi também gente dizer isso, que os holandeses são rudes por fazer isso. Só que assim, o meu marido, ele não fala português até hoje, ele entende assim algumas palavras, sabe algumas palavras, algumas coisas ele pega assim no ar, mas oficialmente ele não fala português. Então quando ele vai no Brasil, acontece exatamente a mesma coisa com ele. E não é que minha família quer isolar ele, ou que minha família não goste dele, muito pelo contrário. Minha família adora ele, minha família faz de tudo para ele se sentir à vontade e confortável. Só que quando a gente está numa reunião familiar e está todo mundo conversando ali de assuntos do dia a dia, sobre, sei lá, economia, política, coisas do Brasil, por exemplo, até tem assuntos que ele não vai entender porque ele não sabe como essas coisas funcionam no Brasil, e as pessoas se esquecem, elas começam a falar e de repente esquece que tem o gringo ali no canto que não entende. E muitas vezes elas vão e se desculpam, e eu fico tentando também traduzir para ele, mas também é cansativo ficar traduzindo tudo para ele o tempo inteiro. Eu até brigo com ele que ele tem que aprender o português, porque me cansa pra caramba ficar traduzindo as coisas para ele. E é essa mesma coisa aqui. Então no início eu vou falar assim, ó, coisa de 1 ano, isso eu estudando, porque eu estudei para fazer as provas, passei na prova, mas eu continuei estudando, eu não parei de estudar. Mudei pra cá, eu continuei estudando, e mesmo morando aqui, e as coisas acontecendo tudo em holandês, a televisão em holandês. Eu mudei pra cá em 2020, então foi na pandemia, com o premier lá, presidente, falando na televisão tudo em holandês, quer dizer, um caos danado, e eu não entendia praticamente nada na época, eu entendia uma palavra solta aqui e ali. Aí eu te pergunto, você vai querer vir morar na Holanda e não quer se dar ao mínimo trabalho de aprender o mínimo do mínimo do mínimo que você vai precisar para ter uma vida minimamente organizada aqui. E por que eu falo minimamente organizada? Porque a gente nunca deveria vir completamente dependente de terceiros. Mesmo que o terceiro seja uma pessoa maravilhosa, que você ama, que vocês se dão super bem, que sabe que tudo é maravilhoso com aquela pessoa, mesmo que seja tudo maravilhoso, a gente não pode depositar 100% de dependência nas mãos da outra pessoa. E eu não tô falando isso só na possibilidade de depois de você descobrir, sei lá, que o cara é abusivo, que o cara não era tão legal assim. Mas também na possibilidade de acontecer uma coisa ruim, como a pessoa morrer de uma hora para outra. Porque infelizmente todo mundo vai morrer, né? Todo mundo chega a hora de todo mundo. E a gente nunca sabe quando é a nossa hora e quando é a hora do outro. E aí, de repente, você tá aqui nesse país que você não fala a língua, que você tá completamente isolada, que às vezes você não vai conseguir se comunicar nem com a família dele. Então, no meu caso, por exemplo, uma das grandes motivações para aprender holandês
Meus sogros não falam inglês, então meu marido precisava toda hora traduzir o que eu falava com eles. Então, assim, a gente não pode embarcar numa jornada complexa dessa sem aprender o idioma do país. E a prova é assim, ó, nem 10%, se bobear nem 1% do mínimo que você precisa para entender um pouco do que está acontecendo ao seu redor em holandês. Vocês estão entendendo a problemática de tudo isso? A outra prova que, né, além do nível de idioma, que é o tal do KNM, também é um pouco sobre como as coisas funcionam aqui. E também não é 10% do sobre como as coisas funcionam aqui. Você vai, o que tem nessa prova são, para estudar, eu não lembro mais quantas perguntas são, mas acho que são 50 questões, 100 questões, eu não me lembro mais. E na prova eles vão escolher algumas dessas questões, você pode até decorar, porque cada pergunta tem 2 respostas possíveis só. Então é uma é outra. E também fala sobre como as coisas funcionam aqui. É o mínimo assim de estrutura para te dar um pouco, né, colocar um pouco na sua cabeça como as coisas funcionam e tentar reduzir um pouco o choque cultural que a gente sofre quando a gente chega aqui, porque existe um choque cultural enorme quando a gente chega aqui. A cultura holandesa é muito diferente da brasileira, as coisas funcionam de uma maneira muito diferente do Brasil. E essa história do KNM é para isso, para começar a fazer você a pensar um pouco, né, se abrir um pouco para como o país funciona. Agora, você está querendo ir morar nesse país sem aprender o idioma e sem querer entender como o país funciona, a chance de dar errado, mesmo que o cara seja muito legal, mesmo que seja o amor da sua vida, mesmo que o cara te dê todo o apoio necessário em tudo, você quer vir sem nada disso, a chance de dar errado é enorme, a chance de você ter problemas para se adaptar é enorme, porque já mostra que na largada você não está querendo se submeter às regras do país, a como as coisas funcionam aqui. Tá querendo o quê? Dar o famoso jeitinho. E já deixo também um aviso nesse vídeo, que aqui na Holanda, jeitinho brasileiro não funciona. Por fim, nesse post em específico, e já vi outras dúvidas soltas em relação a isso, a pessoa falava que pretendia ter um filho e se não podia se legalizar pelo visto, né, pela criança. Eu também vou falar assim bem resumidamente, porque acho que esse assunto é polêmico e principalmente essa questão de ter filho com um estrangeiro envolve uma série de coisas, principalmente em questão à guarda dessa criança, né? Porque quando o casal tá junto e unido, tudo bem, tudo é lindo e maravilhoso. Amanhã, se dá uma merda e vocês se separam, vira um grande problema, porque você tá tendo um filho com um estrangeiro morando num outro país. Então, assim, você começa a limitar a sua possibilidade de, por exemplo, voltar para o Brasil, porque o filho é o filho dos dois. E aí precisa do consentimento dos dois para viajar, para ir embora do país. Não vou entrar nesse assunto, que é um assunto mais complexo que eu quero também trazer num outro vídeo, mas poderia se legalizar através da criança, né? Uma possível criança, uma possível união? Poderia. Só que para ter um filho aqui, você vai, né? O filho demora 9 meses, né? Então, como é que vai ser essa história? E pensa que ter um filho aqui implica em você estar aqui sozinha, sem rede de apoio, dentro de um relacionamento que mal começou, num país que você não conhece, que as coisas funcionam completamente diferentes do Brasil, principalmente o sistema de saúde, que é super polêmico e todo mundo reclama. Então você vai no momento mais delicado da sua vida, porque, cara, pra gente, mulher, né? Aí homem é um pouco diferente. Tira os homens um pouco dessa questão, mas também tem uma adaptação enorme. Mas pra gente, mulher, na minha opinião, eu que sou mãe, pra mim foi o momento mais vulnerável da minha vida quando a minha filha nasceu. Seja fisicamente, emocionalmente, pessoalmente, profissionalmente, tudo. Pensa que você vai fazer isso num país em que você não conhece ninguém, não tem amigos, não tem família por perto. Então, assim, pensa no risco e no peso que você vai ter que carregar sozinha ou no máximo você e seu partner, que por melhor que seja, só você e seu partner é bem pouco para esse momento. Mas, digamos que você considerou já todo esse risco e quer se fazer isso e se legalizar pela criança, sim, tem como se legalizar pela criança, porque se o pai da criança é holandês, ou o pai ou a mãe, a criança vai ter cidadania holandesa e até os 18 anos você consegue ter um visto para acompanhar essa criança, porque você é a mãe ou o pai dessa criança. Então eu consegui
Consegue, mas primeiro tem que pensar nessa gravidez onde ela vai acontecer, tem que pensar nesse parto onde ele vai acontecer, tem que pensar como é que você vai ficar nesse pós-parto, né? Se você resolver ter o filho aqui sem rede de apoio. Se estiver no Brasil, talvez seja outra história. Depois você consegue registrar a criança e vir para cá. Mas, gente, mudar de país é uma mudança gigantesca. Mudar de um país como o Brasil para um país como a Holanda é outra mudança gigantesca, porque tem uma diferença cultural muito grande. Então pensem bem e, por favor, não pulem etapas. O processo pode parecer burocrático, pode parecer chato, pode parecer o que for, mas ele tem uma razão de ser. E na verdade é algo que vai preparar a gente para a vida que a gente vai ter que enfrentar aqui, que não é fácil. Então não pulem etapas, porque pulando etapa você vai estar pulando uma fase importante do seu processo de migrar para um outro país, de sobreviver nessa cultura diferente, de conseguir mudar, né, se adaptar ao que é a vida aqui na Holanda. Então não pulem etapas, façam a coisa certa, faz as coisas direitinho. More aqui um tempo antes de ter um filho, para você se acostumar com tudo, para você conseguir passar por isso de uma maneira mais tranquila. Pensem direitinho nas coisas, tá bom? Espero que esse vídeo tenha ajudado a esclarecer um pouco e algumas pessoas aí que de repente estão nessa de querer dar o jeitinho brasileiro a repensar um pouco essa história de não fazer as provas. Espero que vocês tenham gostado e que assinem o meu canal para ver mais vídeos interessantes como esse, para ajudar vocês a pensarem, para ajudar vocês nesse momento de transição, que é uma transição muito grande. E obrigada por me assistir. Se eu soubesse, pudesse imaginar o tanto que ia me fazer falta falar holandês, eu nem tinha estudado pro A1, eu já tinha, sei lá, arranjado um professor e feito um intensivo muito louco antes de mudar para cá. Enfim, coisas que a gente só aprende batendo a cara, né?